Olá, olá, boa noite a todos. Já há muito tempo que não faço um direto e hoje resolvi fazer este direto porque uma conversa diferente que eu tenho bastante curiosidade eh, sobre o poder da mente. Há algo que sempre me atraiu sobre o poder da mente, porque há algo fantástico quando tu acreditas, quando tu tens aquela crença, tu consegues fazer coisas e consegues atingir aquilo que às vezes pensas que é impossível. E então eu lembrei-me, eu tenho uma amiga, que é a São Corrito, que conheço há muito tempo, que trabalha muito com o poder da mente. E eu hoje lembrei-me de a convidar para este direto, para ela nos explicar como é que funciona esta questão da intuição, do conseguir perceber o que é que a mente nos tem para dizer. Por isso eu vou ver se ela já está aqui para a chamar. Tenho bastante curiosidade. Eu sou muito cético em muitas coisas, mas no poder da mente acredito bastante que é a maior ferramenta que nós temos para atingir aquilo que queremos, os nossos sonhos e aquilo que às vezes nos parece impossível, claro. Deixa-me ver se a ação já está aqui. Porque se a ação estiver aqui, eu vou-lhe mandar já um pedido. Então. Se a ação está aqui, deve estar. Está aqui. Vamos ver se ela entra. Aqui Olá, está. boa noite, Olá, minha querida, como é que estás? tudo Tudo bem? bem? Paulo? Boa noite aí a todos em casa, boa noite a ti, boa Obrigado, obrigado a quem já noite. está a assistir. Sabes, eu estava a apresentar-te, mas nada melhor do que tu para nos explicares tudo isto que eu também não entendo bem, apesar de lidar muito com a motivação, com a superação. Isso uma coisa eu acredito. Acima de tudo, é que quando nós acreditamos, quando nós não desistimos e lutamos por aquilo que queremos, uh, conseguimos coisas extraordinárias. Por isso eu gostava muito de que tu te apresentasses aqui a quem nos está a ver e a ouvir e que nos dissesses aquilo que fazes, aquilo que acreditas e quem é a ação, claro, acima de tudo. Ok, então é assim, boa noite Paulo, boa noite a todos aí em casa. Desde já quero agradecer o teu convite, muito me honra de estar aqui em frente Obrigado. a uma força da natureza, realmente os impossíveis não existem. Lá está aquilo que tu chamas aqui a mente, a vontade, sem dúvida alguma. És o exemplo da natureza, és um exemplo vivo mesmo de que tudo é possível. E, portanto, Obrigado. tu és um ator, um bom ator, tu és um escritor, mas também és muita coisa, mas também é assim, não te esquecer de uma coisa, tu és uma coisa também muito importante, és pai. És pai de duas crianças. O mais importante, não tenhas dúvidas. Exatamente. Os pais de duas crianças, que certamente, e não duvido, que irão crescer com esta motivação, com este exemplo, com esta força da natureza, e claro, serão os grandes vencedores da vida e serão também um bom exemplo para ensinar outros que virão, outras pessoas que virão, para os motivar também que a força da mente consegue-se muita coisa. Eu, eu, Obrigada. eu, sabes que na altura que eu nasci houve um choque tremendo, não é, para a minha família, e claro, eu não consigo imaginar, mas tenho uma breve ideia. Não haviam ecografias, ninguém sabia que eu ia nascer assim, e foi um choque imenso. A minha mãe tinha 16 anos, o meu pai tinha 18, e o meu pai conta-me, agora em conversas, que quando me teve nos braços que se esqueceu de tudo, que não haviam dedos, que eram apenas pormenores. E tu acreditas que isso fazia muita confusão. E percebi isso no dia que fui pai pela primeira vez do Gustavo, tenho o Gustavo e a Matilde. Eu percebi que tudo aquilo que quem já era pai me explicava, que era um amor maior e que eu duvidava, aconteceu no momento em que o Gustavo nasceu. E hoje em dia tudo aquilo que faço, e tu falaste bem, se é que faço alguma coisa, é por eles, pelo Gustavo e pela Matilde, por mim também, é importante também ser por mim. Por isso é esta curiosidade que eu tenho do poder da mente,
daquilo que ela transforma, e foi isso o convite, e muito obrigado por teres aceito. Obrigada, Paulo. Portanto, é assim, fascinas-me nesse aspecto, porque nós de vez em quando temos uma dorzinha, meu Deus, estamos logo todos aflitos, temos um problema que não é problema, nós é que fazemos essas confusões nesta mescla de sentimentos, que é a ira, que é a paixão, enfim, fica tudo um embaralho, e então nos perdemos completamente. De facto, o poder da mente existe. Se tu focares, se as pessoas, aqui as pessoas que nos estiverem a ouvir, se focarem, se quiserem também, porque isto é uma força de vontade também, a mudança, porque estamos a viver aqui uns tempos muito maus e cada vez pior, onde a ira está a vencer, o ódio está a vencer, a perda, aquela massa, aquela perda, aquela energia, não sei como é que é definir esse nome, a nossa essência humana está a desaparecer, nós podemos muito mais que isso, e portanto com esta pandemia que veio nos aterrorizar a todos, ao mundo inteiro, devíamos ter tirado um bom ensino, devíamos ter tirado mais vontade para vencer. Vencer não é ter os músculos, vencer não é ter mais que tu, vencer não é certamente quero ter uma vivenda de ouro. Não, isso não é vencer. Vencer é ser feliz. Isso é vencer. Amar o próximo. Não é mostrar que tenho mais que o outro. Não é mostrar que, enfim, as pessoas têm que entender. E, portanto, há muita gente que não entende ainda isso também, e há muitas que entendem, com certeza, e quem é entendido sobre neste plano, vive mais feliz, com certeza que vive mais feliz, é o que tu disseste. O teu pai, quando esteve nos teus braços, quando tu nasceste, ele nem se preocupou ver se tinhas dedos, se tinhas, enfim, e portanto é o amor que vence toda a vida e será assim. A minha mãe disse uma frase que eu uso todos os dias, sabes? Que eu também sou humano, tal como tu, e vou-me abaixo e tenho dúvidas. E a minha mãe usou uma frase quando abriu o cobertor, estás a ver aquele choque que uma mãe tem, e a minha mãe disse que podia ser pior. Relativizou ali um bocadinho o problema. E o que eu gostava que tu explicasses a nós, aqui a quem nos está a ouvir, é que às vezes as pessoas pensam que não conseguem, mas toda a gente tem a capacidade do poder da mente, toda a gente tem a capacidade de lutar pelos sonhos, pelos objetivos, por aquilo que quer, e às vezes autobloqueiam-se, não é? Sem dúvida. Lá está, autobloqueiam porque não entendem, porque o que nos falta também é um entendimento dos factos, é um entendimento das causas, é um entendimento e não esperar aqueles milagres, porque sabes que o oculto, a espiritualidade, o mistério sempre fascinou o homem e muitas vezes isso é um erro, entre aspas, não é? Entre aspas, porque eu não estou a falar das crenças, não estou a falar porque nós necessitamos de crer em algo, ai de nós que não queremos, respeito tudo e todos, mas temos que, antes de tudo, confiar em nós, antes de tudo, as nossas capacidades. Portanto, é assim, se tu reparares bem, tu podes, nós com a mente podemos mover uma luz, ou seja, a ciência não está muito interessada em se aproximar mais destas coisas, porque é da mente, porque não interessa. Não interessa a economia, não interessa. Portanto, há outras coisas mais prioritárias que muitas vezes até é desnecessário para nós. O ser humano, de facto, não necessita tanta coisa para viver. Necessitamos sim ter saúde, resolução na saúde, que isso é o mais importante. Nós não necessitamos de ir à Lua, nem a Marte, nem a Júpiter, não necessitamos nada disso. A gente não necessita dessas coisas, a gente não necessita de um Ferrari, a gente não necessita dessas coisas. A gente necessita ser feliz e, portanto, se nós focarmos uma luz, eu, por exemplo, quando ajudo alguém, isto é mesmo assim, eu sempre vou à procura de uma luz, é verdade. E eu entro dentro dessa luz, e essa luz até pode fazer um buraco na parede. Epá, dá para rir. É assim, é este trabalho, isto é um ponto que eu foquei. E, portanto, é a coisa mais natural, é mais racional, lá está, porque é possível. É possível fazer isso e, portanto, todos nós temos, basta ter vontade
para ter, porque esta caixinha aqui ainda não está assim muito descoberto. Se tu reparares, eu por acaso sempre vivi muito com a minha inconsciência, tanto se me dá como se me deu. Agora não, já estou mais velhinha, já estou mais idosa, e então já penso melhor. E portanto eu sempre vivi como inconsciente e podes ter a certeza que eu era feliz. Eu sempre ultrapassei as barreiras tão pequeninas que eu sou. E portanto, mas eu desconheci, eu hoje quando paro e olho para trás digo assim, poças, fui tão infeliz, como é que eu não me dei conta? É verdade, não me dei conta porquê? Porque eu tinha o problema, já o amanhã. É assim, eu nunca vou para a cama sem resolver um problema. E quando não consigo resolver o problema, hum, eu contorno o problema e depois volto a tocar no problema. Portanto, eu tenho que selecionar um problema, porque só senão no outro dia vou ter dois problemas. Portanto, Sem eu dúvida. tenho que selecionar, tenho que viver com o ser humano, tenho que resolver o problema com as pessoas que estão vivas connosco, como nós. Se eu tenho um problema é porque alguém de vivo me proporcionou esse problema. Portanto, se eu tenho um problema com o crédito, se eu tenho um problema com o amor, se eu tenho um problema seja o que for, eu tenho que resolver esse problema. Eu não vou bater a uma porta do desconhecido. Eu não vou bater a uma porta que quem sabe se é errado. Entendes? Temos que, antes de tudo, resolver esse problema com o racional, com consciência. Portanto, eu costumo dizer, eu não acabei o meu raciocínio, portanto, o dia que eu parei um bocado no tempo, até, olha, eu vou-te dizer que tinha 35 anos, nunca mais me hei de esquecer, eu fiz um reset e digo assim, mas isto é que é consciência, comecei a sofrer. Porque a força da mente está na nossa inconsciência. Repara, tu muitas vezes dizes, pá, não sei onde é que fui buscar aquela força. E pá, como é que eu consegui fazer aquilo? Foi o teu inconsciente, porque se o teu consciente está sempre à frente, tu nunca fazes nada. Tu ficas aí de sofá e não fazes nada. O inconsciente é que bate às portas, é que, estás a ver? E portanto as pessoas têm que entender um bocadinho essa solução e encontrar-se a elas próprias. Entendes? Não é fácil. Tu começaste a perceber que tinhas essa capacidade extraordinária de ajudar com a mente. Em que altura? Tens noção disso, mais ou menos? Eu tenho noção, só que é assim, eu desde pequenina, aí não tinha noção. Eu pensava que todas as pessoas eram assim. Eu já de pequenina dizia coisas que nem passava a ninguém, até diziam, eu para já sou esquerdina. E eu tenho 63 anos, vou fazer agora muito em breve, e então nesse tempo eu levava muita reguada, muita porradinha para aprender, porque a esquerda era a mão do diabo, não sei se estás a ver naquele tempo. E eu sofri muito e hoje até tenho trauma, posso dizer que fiquei mesmo com um trauma sobre esse facto, porque eu aprendi, porque nós somos, nós aprendemos, né? O ser humano aprende. E portanto Claro. aprendi, me redimi, aprendi. E portanto, mas também cresci a pensar que era realmente alguém, se calhar eu pertencia ao diabo, quem sabe, tanto de ouvir e tanto de dizer que. E portanto, eu sempre tive isto, eu sempre olhava para as pessoas e sempre tive aquela palavra de amor, de carinho, não te preocupes, eu resolvia, eu não tinha nem que corresse, sei lá, porta a porta, mas eu conseguia arranjar comida, eu sempre consegui tudo para as pessoas, portanto, eu pensava que as pessoas eram assim. As pessoas é que deram-me a entender quem é que eu era. E até diziam que eu era espírita. Peço desculpa pelas palavras, porque ainda ponho aqui um bocado o francês, não é? Eu fui criada em França. Portanto, que era espírita, eu desconhecia o que era o espiritismo, porque em França eu não tinha tempo de sequer de me informar sobre essas coisas. E o meu inconsciente nem dava para tal. E portanto eu sempre fui muito racional. Não, mas é verdade. Aqui em Portugal eu comecei a saber o que era isso tudo. E portanto eu andei assim que nem uma barata tonta porque não sabia o que é que se estava a passar. Realmente sofri muito. Sofri muito, ainda hoje sofro, com certeza que sim. Mas já com um bocadinho mais de saber, de sabedoria. E portanto eu sofri muito mesmo, eu era incompreensível, eu era louca, tudo o que eu dizia, pois estava fora da época, não é? E então tudo veio a acontecer, eu não prevejo futuros nunca da vida, jamais, e ninguém jamais prevê, pode Por isso dizer. ganhávamos o Euromilhões, não era? Adivinhávamos a chave do Euromilhões. Era uma... Sabes que há aqui uma amiga minha, que é a Sara, que disse uma coisa muito interessante que vai encontrar aquilo que tu estavas a dizer. Somos 88% inconsciente e 12% consciente.
Ótimo, exatamente. E é a nossa consciência que lá está, o que lhe chamam de mente. Isso está ainda para descobrir. Não interessa, não interessa descobrir, porque se descobrem isto é uma mina. Se E a descobrem. intuição? Ah, A intuição está, cabe aonde dentro do nosso poder da mente? a intuição faz parte da natureza humana. É verdade. Isso é mesmo verdade. Provado cientificamente que a intuição, todos nós temos intuição. Agora, nem toda a gente, uns não têm tempo, outros não têm esse saber para discernir essas coisas. Ah, bem me parecia a mim. E, olha, eu agora aproveito aqui para dizer a todas as pessoas que me estão a ouvir que quando vocês tiverem uma intuição, não hesitem, é aquela, é a primeira. É aquela primeira que vem. Não mudem. É aquela primeira e não mudem, percebes? Portanto, isso é intuição. Portanto, só que as pessoas depois misturam aquela parte dos sentimentos, não é? Fazem aquela mistura e não conseguem bem saber o que é a intuição, percebes? Não conseguem usá-la, não conseguem utilizá-la, não conseguem, porque lá está, a pessoa tem que ter entendimento, tem que ser um bocadinho mais racional das coisas portanto, se a pessoa andar assim como uma barata tonta, portanto, é impossível usar a mente, nem a consciência, quanto mais a mente, há muita gente que não consegue. Mas também é assim, todos nós somos úteis, todos nós, todos os seres humanos somos úteis para todos. Ninguém é mais que ninguém. Eu não vejo que alguém seja mais que alguém. Há sim aquela aquele snobismo, aquela ilusão, aquele título, aquela porque Mania estudou, da superioridade, a superioridade, sim. exatamente, medir forças. Infelizmente estamos nesta, nesta época, nesta era. Pronto, tudo bem, mas devíamos ser um bocadinho mais. Claro, tudo bem, eu também não tenho nada contra isso, pelo amor de Deus, mas é assim, devíamos também ser um bocadinho mais humanos, mais partilhar um bocadinho mais, não mostrar tanto, porque repara, nós fazemos inimigos, os inimigos, não há inimigos, nós é que os fabricamos, nós é que fazemos dos amigos inimigos. Portanto, porquê? Porque a mania da superioridade, lá está. Então, e tu estavas-me a falar um bocadinho que a intuição, aquela primeira intuição que nós temos é aquela que normalmente é mais acertada. Mas, por exemplo, já me aconteceu eu não gostar de uma pessoa quando a conheci, ou julgá-la a partir do pressuposto que aquela pessoa, estou-te a falar, por exemplo, no mundo da televisão. Eu conheci pessoas que só ouvia falar nelas nas revistas ou daquilo que escreviam. E então eu tinha uma ideia já que aquela pessoa não era boa pessoa, ou que era, pronto, que não gostava. E quando acabei por conhecer a pessoa percebi que era ao contrário, que, 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 que aquela ideia que eu tinha criado, por aquilo que eu ouvia dos outros ou por aquilo que me diziam, era Uhum. errada, porque aquela pessoa tinha um caráter diferente do que aquilo que eu conhecia, ou do que aquilo que eu ouvia dizer. Isso aí também tem a ver com a primeira intuição, ou é aquilo que nós criamos ouvindo, ou criamos uma imagem de uma pessoa com aquilo que nos constrói, Não, ou com isso aquilo não é que nos dizem. intuição. A intuição não, aí a intuição desapareceu completamente para estares focado naquilo que disseram, ou então na aparência. Portanto, a aparência da pessoa, isso é evidente, a atração. A atração, nem toda a gente nos atrai, nem tu vais comprar um livro, se calhar aquele livro pelo título não vai atrair, mas se calhar até é melhor do que o outro que vais comprar, entendes? Portanto, isto é atração. É óbvio que há muita gente que não nos atrai, isso é completamente normal, faz parte da nossa natureza, derivado, lá está, e repito, àquela mescla dos sentimentos. Portanto, isso eu também, olha, eu também tenho muito isso, eu, por exemplo, vou na rua, as pessoas costumam dizer que até parece que toda a gente me deve. Não, não é isso, eu até sou uma pessoa muito aberta aqui nesta minha terrinha, que eu adoro, sabem perfeitamente que eu tenho um coração muito aberto, eu não deixo ninguém morrer à fome, não deixava, pelo menos, porque agora estamos
e Covid e já pouco saio, também tenho muito medo. E, portanto, não gosto muito que as pessoas sofram e as pessoas sabem que eu ajudo naquilo que posso. Eu sou capaz de estar aqui, daqui a bocado ir ao hospital com alguém, não tenho problema nenhum, Faro, ou seja onde for. E, portanto, as pessoas sabem muito bem isso, que eu sou uma mão muito aberta, muito... Mas é assim, e no entanto, nós não podemos agradar a toda a gente. Olha, Jesus Cristo também não agradou a toda a gente, isso é mesmo assim. Agora, a nós, lá está. Nós que temos um bocadinho mais de sabedoria, ou se calhar mais de experiência da vida, ou se calhar mais de compaixão, se calhar mais de amor, etc, etc, nós temos que mostrar a essas pessoas que estão erradas. Nós temos que mostrar, não, vocês estão errados, vocês não me conhecem. Julgar as pessoas julgam, isso não podemos, não podemos tapar a boca das pessoas, Claro, isso é claro. impossível, mas nós temos que mostrar então que as pessoas estão erradas, simplesmente, não é? Porque todos somos bons, todos somos bonitos, todos temos boas qualidades, agora a nós de fazer com que eles sejam bons para nós ou não, isso é tão simples como tudo isso. Mas Eu muitas gostava vezes muito porque há muita gente que nos está aqui a ver que não te conhece, que não sabe aquilo que tu fazes e podem pensar que estamos a falar não tenho nada contra quem adivinha futuros ou quem. E eu gostava que tu explicasses um bocadinho daquilo que fazes, porque estamos aqui a ter algumas mensagens, pessoas que dizem que tu ajudaste bastante, que, que, que tu foste muito importante na vida delas, e eu gostava também porque nós conhecemos-nos há tanto tempo, eu gostava que tu explicasses um bocadinho aquilo que fazes, a forma como fazes e o que te move quando o fazes, por exemplo. pronto, é assim, eu, como te disse, Paulo, foquei-me no racional. Não quis ir por outras partes porque as pessoas têm que ser tratadas com realidade. Ou seja, há pessoas, o que é que eu faço? Eu leio um bocadinho a mente, um bocadinho, não pensa que eu estou a ler um livro. Um bocadinho, é verdade, não sei porquê, mas eu leio um bocadinho a mente. Recuo no tempo, eu sou capaz de ir tipo, eu não sei como é que, eu não consigo explicar bem isto ainda. Eu vou um bocadinho atrás, eu vou dentro da pessoa, Eu sou a depois prova disso. como? Eu sou a prova disso, porque outro dia falámos e tu falaste-me em pessoas que tinham já passado pela minha vida. E eu aí fiquei ainda mais, mas como é que tu consegues recuar? Tu olhas para uma pessoa, por exemplo, numa fotografia ou mesmo ao vivo, e tu consegues perceber um bocadinho daquela pessoa logo ali? Lá está, porque me foco naquela luz, aquela luz atravessa, entendes? Aquela luz vai atravessando, pá, cada um pode focar, há pessoas que se focam até numa bola de cristal, o que queiram, no momento que façam as coisas como deve ser e ajudem. Portanto, eu sou uma orientadora das pessoas, eu nem sequer dou conselhos, eu oriento o perdido, eu dou força àquele que necessita de força, eu dou carinho àquele que necessita de carinho. Enfim, eu consigo que as pessoas entendam as coisas para se porem no caminho certo, entendes? As pessoas escolhem, as pessoas têm vários caminhos e muitas vezes estão no caminho errado, simplesmente, e eu oriento, tão simples como tudo isso, e portanto foco, vou atrás na pessoa para entender quem é a pessoa. Eu faço também, porque repara, tudo isso te garanto que é verdade, isto também está provado cientificamente, e que me perdoe quem tiver a ouvir, que discorda, não é? Mas isso é mesmo assim. Portanto, isto é como tudo no mundo, há pessoas boas e más, não é? Isto, quem tem um dom destes pode utilizar para o bem ou para o mal, cada um vai de si fazer aquilo que quer e bem entende, infelizmente, mas é assim, ninguém prevê futuros, ninguém, é que ninguém mesmo. Eu teria aqui muita matéria para explicar, mas eu tenho um livro e eu explico isso, eu estou a escrever um livro, mas espera. Já te ia fazer essa pergunta, já te ia fazer essa pergunta. Deixa mais para a frente. Exatamente. E, portanto, a pessoa orienta, consigo também, por muito incrível que seja, consigo também, através. É assim, eu não estudo o comportamento. Eu tenho uma análise do comportamento humano natural, eu não fiz nenhuma escola, nenhuma Especialização, sim, universidade sim. exatamente, para tal, porque isso também é impossível. O que os outros meditam, eu não tenho que aceitar.
Eu Então tenho é que fazer dom, isso por mim. é dom. Exatamente. Portanto, isto é relativo. Tu podes ter uma expressão que logo aquele ali ao lado terá o mesmo problema, a mesma coisa, mas terá outra expressão porque é outra pessoa, porque é outro entorno, porque vive de outra maneira, porque é outro sentimento, enfim, porque cresceu diferente. E, portanto, eu na hora, no momento, tanto a voz como a expressão, eu também faço esse estudo. E, em princípio, algumas videntes também utilizam porque essas práticas, tudo o que é práticas de saber futuros ou acontecimentos, utilizam muito estes métodos, não é? De lerem a expressão das pessoas, enfim, eu não trabalho assim. Eu trabalho, sim senhor, eu leio a expressão, vejo, mas não digo futuros, não obrigo ninguém a dizer, olha, o amor, não te quero, ou ter uma amante, eu não faço essas coisas. A pessoa, se quiser, vai ver, porque eu não sei ver. Se tem uma amante, se não tem, se a vizinha fez mal, se não vê. Eu não perco tempo com essas coisas, porque isso não me cabe. A pessoa é que sabe se alguém fez mal ou não, e não tem nada a ver com isso. Eu tenho que se a ver com que a pessoa, peço desculpa por esta brutalidade, mas eu tenho que se a ver com que a pessoa sinta-se bem, encontre-se e seja feliz. E seja orientadinha na medida do possível e seja amiguinha da vizinha, seja amiguinha da amiga e seja, portanto, pela paz e pelo sossego, porque muitas vezes as pessoas iludem-se. Eu não sei se me Então pergunto. tu guias com pequenas dicas ou com pequenas. Tu guias a pessoa pelo seu caminho e não. É isso que eu estou a perceber. E não influencias Não, em nada que não, possa. não influencia para nada. Há muita gente que depende, há muitas pessoas que fazem de conta que eu sou um Xanax. Há muitas pessoas que dependem de mim. E eu Uma boa muitas expressão. vezes digo, desculpa, então o que é Uma que boa vais fazer? expressão. Não sei. Olha, quem me está a ouvir sabe que muitas vezes eu tenho essas partes para as minhas amigas. Ai, sei, olha, eu também não sei, mas eu às vezes sei. Só que às vezes também temos que deixar cair as pessoas, não muito fundo. Também não vou deixar, quando é perigo, eu também não vou deixar. Mas é bom que as pessoas aprendam, eu deixo, eu estou lá por trás. E portanto, utilizo a intuição, utilizo então um bocadinho tipo, não haver a telepatia, se vamos bem querer assim, ao ler a mente. Utilizo então a análise que tenho do comportamento humano, utilizo o meu racional, que é muito importante não despegar os pés na terra, e pronto, e é simples. E depois tenho a experiência de vida, que também é muito simples, sempre me dediquei a isto, sempre fui assim, pensava que todos eram assim, e portanto continuo assim, e podia ser mais assim, mas eu também não ambiciono ser mais, porque se calhar não vou conseguir ser Deus, se calhar não, com toda a certeza, e portanto não estudo para tal, não é? Mas pelo menos posso ajudar três, quatro pessoas, Isso é o pronto, mais importante. exatamente, Há exatamente. bocadinho falaste no teu livro, era aí que eu queria chegar também. Este livro, o primeiro livro que tu vais lançar, eu sei que tens material para escrever mais 10, mas, mas estás a lançar, eu tenho acompanhado, estás a escrever o teu primeiro livro, que vai ser também uma ferramenta, vai ser não, será de certeza uma ferramenta para ajudar o próximo. E queria que tu nos dissesse um bocadinho, sem abrir muito, porque depois estragas a curiosidade toda do livro, aquilo que tu vais passar para o papel, aquilo que tu tens, que não é só sobre o teu trabalho, não é só sobre isto, que eu sei que não é só sobre isto que tu fazes. Não. Claro, eu apresento, não é? As pessoas têm que me conhecer um bocado, porque é a parte chata que eu não gosto, mas pronto, tenho que me apresentar no livro. Portanto, o meu livro fala um bocadinho sobre os conflitos da vida, como religião, política, ciência, hum, crenças, mitos, um bocadinho de tudo, não é? E, portanto, a desigualdade, as diferenças, e pronto, e fala um bocadinho, e tudo baseado em provas científicas, tudo baseado em provas reais, nada é escrito porque é escrito, e depois, lá está, tem a minha teoria, tenho uma teoria, eu sou muito filosófica. E Diz portanto, lá, diz lá. bem, eu começo a escrever o livro, quando dou por mim, tenho se calhar três livros feitos, e depois é uma chatice. E nunca paro de escrever. Estás a ver? É como o grão de areia, de onde vê o grão de areia, como é que está ali.
eu nunca paro, realmente. Ouçam, então diz-me uma coisa, eu não sei se vou dizer alguma asneira ou não, mas acho acho que estou à vontade para te perguntar isso. Porque há muitas, pronto, há videntes, há quem trabalha com espiritismo, há quem. E tu, com a mente, eu posso te chamar de mentalista, por exemplo. Olha, Paulo, eu não sei, cada um chama o nome que queira. Não, peço desculpa. Eu já me defini como mentalista, mas ao fim e ao cabo eu também não sei muito bem definir aquilo que sou. Eu sou assim, e portanto cada um chama o nome que queira. Não, estou a brincar. É assim, eu se calhar tenho um bocadinho de tudo. Eu não sei, Paulo, eu não sei bem definir. Na verdade é esta. Eu não sei definir. Na verdade, vou falar a sério, não sei definir. O que eu não sou é espiritual. Peço desculpa, não sou espiritual. Se sou racional, não posso ser espiritual. E portanto, respeito muito que eu seja. Hum, Olha, e agora por isso, também desculpa lá, vou contornar aqui a pergunta. É assim, nós neste momento, uma coisa que eu sei que creio muito e é verdade. Neste momento, vistos a era em que nós estamos a passar e a confusão e os conflitos, necessitamos de um Jesus Cristo, um segundo Jesus Cristo aqui no mundo. E portanto, se houvesse um Jesus Cristo agora, se ele aparecesse, eu faria parte de sua discípula, e seria a discípula número um, porque foi um homem com grande poder nos ensinou bastante, nos liberou de muita coisa, nos amou e morreu tão jovem, foi torturado, foi uma pessoa mesmo, uma força da natureza, independentemente de muita coisa escrita pelo homem, que algumas são certas e outras nem por isso, porque o homem, segundo consta, não é? Somos imperfeitos, eu não estou a ver porque é que somos imperfeitos, mas isto também já é outra questão. Somos imperfeitos em relação a quem, não é? Mas pronto. Não devíamos ser imperfeitos porque somos todos iguais e devíamos ter aquela perfeição entre os humanos. Mas pronto, isto é o meu ponto de vista. Mas pronto, é verdade, agora por dizer que sou racional, mas Jesus Cristo, é verdade, existiu, foi carne e osso, e portanto, para mim foi um dos homens não, um único homem que porque ele tem sido o meu suporte, na verdade é essa. Eu acho que se ele aguentou, nós também aguentamos o que ele passou, nós também podemos aguentar, e a prova é que se aguenta, a prova é que se aguenta, é verdade, podemos aguentar. Portanto, eu fui criada num colégio, não é? De freiras, e rezava tanto, e eu era tão terrível, era tão fora do normal, portanto, e sempre me fascinou Jesus Cristo. Pronto, está tudo dito. E, tu, quando é que tu decidiste, porque tu, numa conversa que tivemos, tu disseste-me várias vezes que pronto, trabalhavas em algumas coisas e não te sentias realizada. Quando é que tu percebeste que tu tens este dom, que é natural, que eu sei que existe, e quando é que tu percebeste ou quando chegaste à conclusão que querias fazer isto para ajudar o próximo? É isto porque normalmente deve ter sido estranho, quando tu percebeste que tinhas o dom, porque normalmente não, eu também passei por isso, quando nós somos diferentes, há sempre ali não é um preconceito, mas é também um certo preconceito. És um bocadinho olhado de lado, eu lembro que a minha mãe levava-me para a praia e eu via que às vezes as pessoas tapavam os olhos dos outros miúdos para eles não olharem para mim como se eu fosse um monstro, percebes? E se calhar quando tu percebeste que tinhas esse dom de voltar atrás, de perceber as pessoas de certa forma, tu escondias. Deve ter existido alguma altura em que tu escondias que tinhas esse dom, ou sempre que, usaste isso abertamente e decidiste numa certa altura da tua vida, agora vou fazer isto a sério, é isto que eu quero fazer. Paulo, eu sempre estive aberta. Para já, eu não chamo isto de dom. Todos nós temos esta capacidade, isto é uma capacidade da natureza. Portanto, eu sempre fui aberta, ou seja, eu sempre fui não. Sou muito respeitada, sou muito amada, mas também há pessoas que nos apontam de bruxa, mas isso também é ignorância,
também é falta das pessoas saberem e entenderem que eu sou, porque não nos conhecem, apesar de vivermos se calhar na mesma cidade. Pronto, isto também é uma cidade pequenina, ou sei lá, ou a pessoa que me está a ouvir, ou as pessoas fazem sempre uma análise muito errada. Eu não me apercebi, as pessoas é que se aperceberam, entendes? As pessoas é que me aperceberam. Ou seja, eu fiz muitos trabalhos e tive muitas lojas, acabei por fechar as lojas todas porque dava as coisas, se era roupa eu dava roupa dos pobres, se era eu tive pastelaria, dava os bolos e algumas coisas aos pobres, às pessoas mais necessitadas, vamos lá. Eu não podia ter uma porta aberta porque fazia sempre fila, e as pessoas aqui de Vila Real de Santo António sabem perfeitamente algumas, não é? Que é verdade. Sempre tive fila para pedirem dinheiro e não tinha noção do dinheiro. Eu dava dinheiro, eu sempre dei dinheiro às pessoas, hoje já não dou porque não o tenho. E dois. Um prato de comida, a verdade é essa. Mas pronto, eu sempre fui assim, portanto não escondi. Agora, as pessoas é que fizeram de mim aquilo que eu sou. Portanto, eu também tive uma onda solidária durante 2 anos. Abri na minha própria casa, uma casa que herdei e que nesse momento nem sequer tinha dinheiro para fazer obra, já lá vão anos, e portanto, olha, pus-me ao caminho e digo, olha, alguma coisa também, porta fechada não pode ser. Não, comecei a pôr toda a gente aí ao barulho, as pessoas conhecidas que eram muitas, desde Suíça, desde França, desde todo o lado, e pronto, comecei a dar, fui às escolas a buscar sopinha, pronto, tinha tudo, e dava comidas aos pobres, e depois dava aqueles cabazes, mas depois chegou um dia, também não era aquilo, porquê? Dei-me conta, e assim, mas quer dizer, o pobre é que vem dar para o pobre, até o rico dá porque é a minha cara, não pode ser, portanto o rico estava a dar. Epá, fiquei revoltada, percebes? O rico dar não dava porque era ação, porque era, não é? Porque está mal, eu achei muito mal e então digo, olha, já não vou lutar mais porque eu não tenho que estar aqui a mendigar por ninguém e não tenho que estar aqui a levar com isto, eu não me sentia bem, porque era isso, porque o pobre dava ao pobre e não achava piada nenhuma. E então, olha, fechei, eu sou assim, eu era assim, não conseguia encontrar o coisa e sempre fui, bum, e não conseguia, não me sentia bem. E portanto, olha, é engraçado que com isto eu vou dizer, eu tenho, e peço desculpa de falar, eu tenho aqui uma pessoa conhecida em Castro Marim, que é o presidente da Câmara de Castro Marim, que é um santo, ele é o Dr. Amaral, é um homem que para mim é um santo, porque as pessoas que fazem bem às outras são santas. Portanto, estás a ver, Paulo, política, ele é político, mas ao fim e ao cabo ele é humano. E por isso é que é engraçado que se chama Mais Humano, lá o partidinho, que pronto. Mas é humano porquê? Porque não, ele inclusivamente é médico e, portanto, ele não vira costas a ninguém. Ele utilizou, entre aspas, se eu estou a falar mal, ele utilizou, por exemplo, a política porque ele era médico e não estava ainda no seu poiso, portanto, utilizou a política para fazer melhor às pessoas e ele tem feito. Portanto, pessoas assim é o que se quer no mundo, entende-se? Ele quer lá saber da política, ele quer lá saber, pronto, com certeza quer saber, não é? Porque tem que assumir os encargos, não é? Isto é uma maneira de falar. Mas, com certeza que é uma pessoa que, eu digo-te, eu não conheço assim tanta gente que faz isto. Ele não vira costas, ele atende toda a gente, inclusivamente ele vai todas as quinta-feiras ao Hospital de Faro a fazer voluntariado. É obra. Como médico, é obra. Portanto, é assim pessoas dessas que nós precisamos. E muito honro e muito feliz de conhecer este homem, este grande homem. E é verdade, como muita gente, eu dei este exemplo porque pronto, está aqui pertinho e conheço muita gente que realmente são grandes pessoas, são santos. Santos é aquele que dedica o amor ao próximo e é o que este senhor e muitos senhores e muitas senhoras fazem e eu um bocadinho também. Eu estava aqui a ver alguns comentários das pessoas que nos estão aqui a assistir e há um amigo nosso em comum, o Telmo, dizia assim, então eu vou encontrar o meu amor. A ação consegue perceber isso quando está a estudar uma pessoa, se aquela pessoa
E isso é importante para quem não está a ouvir, quem não está a ver, perceber isso. A ação consegue olhar, por exemplo, para mim, que agora é o caso que estou aqui, e dizer-me: tu tens alguém no teu caminho, ou vais ter, como já aconteceu tu fazeres comigo no passado, percebes? Passado recente. Consegues. Vamos ver, eu vou explicar essa parte. Muito. Isso é importante, papá, porque depois a partir daqui tu vais ter muita gente que está aqui a ver que tu vai procurar, vais ver. Bom, eu também não, olha, eu estou cansadinha, quero me reformar assim nesse aspecto. Eu já estou cansada, na verdade. Trabalhar com a mente cansa muito, é uma grande responsabilidade. Não é, Sem já dúvida. está, obrigada, boa tarde, não, eu não trabalho assim. Sem dúvida. Que eu, por exemplo, posso atender 5 ou 6 pessoas, não posso atender nem 10, nem 15, nem 20, depois estou cansada, depois já não consigo raciocinar. Portanto, Telmo, do momento que o senhor, do momento que o menino pergunta se vai arranjar o amor, o poder da mente está aí. Nem que tenhas 50 anos, tu vais arranjar o amor. Sabes, eu tenho um episódio que te vou contar no instante. No instante porque assim hoje, é fácil de ser evidente. hoje estamos a falar, hoje o importante és tu, mas eu vou-te contar este episódio. Eu tive um sonho na altura, o meu pai foi jogador de futebol e queria que eu fosse jogador de futebol como ele, mas depois eu nasci sem pernas, era impossível. Então eu tentei encontrar ali o lugar no sonho do meu pai de outra forma e, e consegui. Pensei, eu posso entrar no sonho do meu pai na porta das traseiras, por exemplo, ensinar a jogar futebol, respirar o mesmo ar, estar ali, pisar o mesmo palco. E naquela altura fui tirar o curso de treinador. E eu era fã, e sou fã do José Mourinho, e agora somos amigos. E ele na altura estava no Real Madrid e tinha um amigo em comum que tinha o e-mail dele. E disse-me: olha, eu tenho o e-mail, mas não te vou dar o e-mail, senão vais chatear o homem todos os dias. Mas tu escreves um e-mail para mim a pedir estágio e eu reencaminho para ele, pode ser que ele responda. E ele não respondeu para esse amigo meu, respondeu diretamente para o meu e-mail a dizer: anda, vem para o pé de mim. E eu fui, e na altura, quando estava a conversar com ele, eu disse-lhe: eu gostava de vir no meu carro, mas é impossível, é muito longe, eu gostava de vir no meu carro. E sabes o que é que ele me disse? Reservou o meu bilhete e mandou-me embora. O meu bilhete de avião, e disse-me: eu só aceito o teu estágio no dia que tu chegares no teu carro. E eu não tive outro remédio, porque ia movido por aquele sonho. Vim pegar no meu carro, arranquei com um amigo meu que já faleceu e arranquei para Madrid, um carro pequenino que eu tinha. E sabes, quando cheguei lá, ele olhou para mim e disse-me: o pior inimigo de ti próprio és tu. Exatamente. Porque és tu que constróis as tuas barreiras, tu não conseguias conduzir no teu carro para aqui porque tu já acreditavas que não. Automaticamente já não conseguias. Exatamente. Estás a E essa ver? é a prova, muitas delas, tu conheces muitas delas que eu percebi que as barreiras somos nós que as construímos na nossa mente, e tenho a certeza absoluta que se isto não funcionar, tudo o resto não vale nada, por muito perfeito que tu sejas. Está aqui o Bruno a perguntar-me onde vais buscar a tua força, Paulo. Olha, há bocado falei no início desta conversa com a ação, vou buscar muito a minha força agora neste momento ao amor, o amor dos meus filhos, o amor pelo meu avô, pela minha mãe, pelo próximo. E o amor pode ser descrito de várias maneiras. Eu, quando vou a uma palestra minha e me dão abraços no fim, também me constroem com amor cada vez que me abraçam. E nós às vezes tratamos mal esse sentimento, o amor. É mesmo. É Não mesmo. damos importância e tratamos muitas vezes mal. Porque as pessoas, lá está, às vezes as palavras são muito importantes, ditas de outra forma, ou seja, mostradas de outra forma. Porque as palavras já estão tão repetidas, já estão tão desacreditadas, que já nem se consegue, já nem conseguem registar as palavras, percebes? Portanto, há que ter outras formas de mostrar o amor, porque há pessoas que necessitam mesmo de ter outras formas. Amor, amor. A pessoa às vezes responde amor ou ódio. Portanto, estás a ver? Portanto, as palavras já saturam, há que renovar, temos que renovar, não o dicionário, mas sim as atitudes, entendes? Portanto, há muita coisa e eu realmente no meu livrozinho tenho uma teoria muito boa e pronto, no mais não digo, mas baseio-se mais nisso. E Então pronto, diz-me uma coisa, sabes que eu agora as conversas são como as cerejas, não é? Nós vamos colhendo e tu acreditas, eu acredito muito nisto. Quando nós temos pensamentos negativos,
isto tem um bocadinho a ver com as energias. Eu acredito bastante nas energias do próximo, das pessoas, do ser humano. E eu acredito que se pensar que as coisas me vão correr mal ou se tiver pensamentos negativos, atraio essa negatividade. E se pensar positivo, se tiver fé, entre aspas, se pensar positivo ou se acreditar todos os dias, eu posso falhar, mas eu tenho que conseguir. Ou seja, se tu pensares positivo, atrais energias positivas, se pensares negativo, atrais energias negativas. Com certeza, porque lá está na mente, está registado na nossa mente, ou seja, repara bem, temos que ter equilíbrio, temos que confiar em nós, lá está. Temos que confiar, antes de tudo, temos que confiar em nós. Se nós hesitarmos, aí já não se consegue grande coisa. Portanto, temos que acreditar que nós conseguimos. E depois diz assim, não, eu vou conseguir. Mas se por acaso falharem quando chegarem lá, voltam no outro dia, batem à porta ao lado, vão ao outro lado. Portanto, é assim, temos que acreditar em nós, em as nossas capacidades, para ter então o positivo, ou seja, tu falaste das energias. É verdade, está provado cientificamente que nós nos movemos com energia, isso é verdade. Mas também somos ímãs, somos uns ímãs. E, portanto, se nós começarmos a pôr na cabecinha, na mente, o não, o medo, epá, é melhor ficar em casa, ficar aí de sofá, à espera que batam à porta a trazer um pãozinho, e portanto não tem que existir o medo, lá está o inconsciente. Há que ter um bocadinho de inconsciência para ir para a rua, para ir para o barulho, para ir à luta, porque a vida é a luta, a vida, só o respirar, não é? A vida é uma luta, mas tem coisas lindíssimas, tem coisas que nos enchem o coração, portanto há que procurar. Eu, para mim, é simples e por isso eu sempre sobrevivi. Claro que não vou contar a minha história de vida, mas sempre sobrevivi a grandes terremotos, posso dizer, na minha vida. Sofro, como qualquer pessoa, sinto muito porque sou muito emocional, não parece, mas sou uma pessoa emocionalíssima. Não sei se esta palavra existe, mas sou. Se não E faz mal, não existir não faz mal. não, eu também posso inventar como toda a gente inventa. Pronto. E, portanto, temos que ter aquele equilíbrio a nós e acreditar em nós, mas é tão simples, não podemos hesitar. E se e de, não há o se nem de, nem tu tens isso, Paulo. Porque se tu tivesses isso, tu nem sequer estavas onde estás, nem sequer vivias feliz como tu és, entendes, Paulo? Portanto, eu um dia deste já te disse que tu tens uma tripla, com a tripla força, que tu nem te apercebes, nós nos apercebemos, nós, quer dizer, as pessoas, eu também tenho, ou seja, para nós é natural ter esta força, para as pessoas é que faz assim um bocado de confusão, como é que ela consegue, como é que ele consegue, como é que todos nós conseguimos, entendes? Enquanto os outros não têm aquela vontade, nós temos a vontade, porque claro que sim que tu choras, claro que sim que eu choro, claro que sim que nós choramos, que sentimos, não é, Paulo? Mas também temos aquela vontade. Não, eu estou segura de mim. Eu vou fazer isto, mas porque é que não é de conseguir? E lá está, voltando a minha palavra atrás, eu sempre foi o meu porto seguro Jesus Cristo, porque ele conseguiu, sofreu tanto, não há mais pessoa que tivesse sofrido tanto como ele, e sozinho, não é? Sozinho por aqueles montes, confiando no pai dele, e portanto um martírio, foi martirizado, mas conseguiu. Conseguiu, Paulo. Então nós não conseguimos estas pequenas coisas, são pequenas, não são tão grandes como as dele. Portanto, eu fico parva porque na fase em que estamos, já estamos numa discordância, numa bizarra vida tão já desequilibrada, que havia falta de haver um ensino obrigatório até na escola. E De nós, quê? De motivação? Ou de energias positivas? não propriamente isso, não propriamente essas palavras, mas sim um ensino de uma mudança mesmo. E mais Então, não. olha, então nós podemos perceber que não há fórmulas mágicas nem truques. Não Não, há, há assim, crença, força de vontade, não é? há crença, todas as pessoas têm direito de crer ou na religião ou nos santos, cada um crê, com certeza, porque o dia que a gente não crê em nada, então aí a gente mata-se, não é?
Portanto, Claro, claro. a pessoa pode ter um talismã, pode ter tudo muito bem, eu não necessito, mas há pessoas que necessitam e com certeza que sim. Não faz mal a ninguém, não faz nem mal nem bem, mas olha, às vezes até resulta porque é crença, lá está a mente, o poder da mente, depositam ali. Portanto, a pessoa, do momento que não faça mal a ninguém, tem todo o direito de, melhor sorte, que não tenha aquela crença, aquela fé, com certeza que sim. Uns vão a Fátima, outros vão, enfim, com certeza que sim, não é? Isto do momento que não prejudique ninguém, isso é mesmo assim. Olha, e vou-te Obviamente. dizer uma coisa, há muita gente que vem aqui assim a mim enganadas. Umas pensam que eu tenho de tirar cartas, não tenho nada contra isso, mas eu não sei tirar e nem percebo nada disso. Outras pensam que eu tenho uma bola de cristal, outras pensam que, enfim, há outras que sabem aquilo que eu sou. E então, muitas vezes perguntam-me, uma senhora acredita em Deus? E eu até fico assim a olhar e por acaso fico muito traumatizada com essas partes. E eu digo assim, peço desculpa, a senhora se calhar está no sítio errado. Mas a senhora não acredita em Deus? Olha, eu posso fazer a pergunta, a senhora acredita em Deus? A senhora acredita? Ou o senhor, não é? Diz, eu sou muito crente, pois é, olha, mas não parece que é muito crente. Você, se fosse crente, você está a faltar ao respeito ao seu Deus, porque se fosse crente, você não estava aqui, você está-me a sobrepor a um Deus todo-poderoso. E, portanto, não, você não é crente de forma alguma. Agora, eu sim sou crente. Portanto, dou aquela. Pronto, e daí desenrolo. Portanto, as pessoas, estás a ver, estão um bocado perdidas. As pessoas. Portanto, as pessoas têm que ser firmes. Ou são crentes e vão à igreja e pedem porque conseguem também a ter as suas curas, conseguem ter as suas. Mas é a pessoa que depositou a crença. Ou então vão aí a bater a porta errada, a porta sim, a porta não, uma errada, outra melhor, outra. Não há. Todas essas práticas são truques. Têm todas truques. Há outra palavra, eu agora, neste momento, não consigo ir buscar essa palavra, já estou cansada a esta hora. Já São estou as mesmo. pessoas que nos estão a ouvir, se te quiserem encontrar, se quiserem entrar em contacto contigo, se quiserem saber mais ou pedir-te ajuda, como é que podem fazer? Aqui por intermédio das redes sociais ou tens algum outro meio? Pode ser, eu não tenho Facebook, deixo o Facebook já há muito tempo, não gosto do Facebook, não necessito do Facebook para nada, não tenho curiosidade, mas tenho o Instagram, para mim por agora ainda se consegue estar no Instagram, viajar um bocadinho aí. Também não posso isolar tanto assim do mundo, né? Tenho que estar a par de algumas coisas. Mas assim, através do Instagram, todos que nos estão a ver aqui, através do Instagram, não há hipótese de outra maneira, porque eu não vou divulgar o meu número, porque Claro, também obviamente. não quero assim muita confusão. Eu já estou cansada também para tanta confusão, a verdade é essa. É como dizia, Prognósticos para o livro. como? Quando é que sai? Já tens ideia de quando é que lanças o livro? O livro, em princípio, estou a pensar, vamos lá ver, estou a pensar, agora estou a pôr assim um bocadinho tudo na ordem, estou a pensar em julho, se não for em julho será agosto, se não for será agosto será em setembro. E já tens um título em mente? Não. Não, tenho vários, ao fim eu ponho um título, eu ao Olha, fim, eu agora fui um bocadinho mentalista, porque eu sabia que tu ias dizer, tenho vários. Não, estou a usar um truque, eu sei, eu já sabia. olha, e o teu? E o teu segundo livro para quando? Eu sei, olha, agora por isso, tu agora vais para Madrid, não é? O que é que vais fazer para Bom, Madrid? agora vou para Madrid. Eu, além das palestras, sou ator, para quem não sabe. Eu consegui fui a um casting no Teatro Dona Maria II, de uma companhia de teatro que se chama Terra Amarela, e vamos para Madrid porque é uma coprodução ibérica entre o Centro Dramático Nacional de Madrid e o Teatro Dona Maria II, uma peça inclusiva, onde há precisamente para lutar contra o preconceito, onde há atores com os surdos mudos, onde há a língua gestual, onde está o meu caso também com as minhas diferenças. Eu optei por estar sem prótese em palco, porque é a minha natureza, porque é a minha realidade, é como eu sou. E, e vai ser muito bom porque nós vamos agora dia 5 de Abril, mas estreamos dia 19 em Madrid, estamos até dia 7 em cena em Espanha, depois voltamos para Portugal, onde vamos estrear no dia 24 de junho. Estás convidada e todos vocês. E Obrigada. pronto, é a minha vida. E ser pai
e amar e lutar contra os meus fantasmas, dar a volta aos meus obstáculos e sonhar muito. Sou um sonhador nato, ainda hoje pus esse vídeo. Ai de nós que não sonhamos, exatamente. E é mesmo. Temos que sonhar mesmo, com certeza que sim. Paulo, olha, desejo-te tudo bom. Foi um prazer enorme ter-te aqui, tu sabes bem disso. Também. Foi uma conversa muito agradável. Vai ficar aqui no meu Instagram, para quem quiser ouvir e quem quiser ver que não tenha visto hoje, pode ver amanhã. A São também vai partilhar no dela. Por isso, muito obrigado e continua a ajudar as pessoas como fazes, com um coração tremendo, porque é isso, a nossa maior grandeza está aqui dentro. E tu também estás a ajudar muita gente também, sem dúvida alguma. E isso é o que se quer. Nós queremos é pessoas que ajudem-se umas às outras. Estás a perceber? Que possamos transmitir este amor, esta força e, portanto, isso é muito bom, porque há muita gente que necessita, não é, Paulo? Pronto, olha, tudo bom para vocês. Obrigada por estarem aí também. Um beijinho. E obrigada, Paulo. Tchau. Um abraço a todos que têm mandado mensagens. Nós estávamos a conversar, não deu para nós respondermos a toda a gente, mas um abraço a todos. E hoje ficámos a saber que o poder da mente és tu que decides o que fazer com ele. Exato. Um beijinho, São. Obrigado. Um beijo.